Hino nacional da Colômbia, a seleção cafetera liderada pelo argentino Néstor Lorenzo, técnico que está também desde 2022 no cargo. Agora, hino nacional francês. A Marselhesa a ser aqui escutada em Washington para o duelo entre França e Colômbia, jogo de preparação entre as duas seleções. Será o quinto duelo entre as duas seleções, com 3 vitórias francesas e o tal triunfo colombiano no último jogo entre as duas equipas em 2018. Já vamos recuperar as opções iniciais de um lado e do outro. Colômbia sem Yerry Mina e também sem o ponta de lança John Duran. A França tem uma extensa lista de ausentes, também associada, obviamente, à muita qualidade que tem nas suas opções. Cá está o 11 da seleção cafetera: Montero, Munhoz, Davinson Sánchez, Cabal e Morrica, Lerma e Rios, James, Arias, Luís Dias e Luís Soares. Este 11 da equipa de Néstor Lorenzo. Sim, tem ali o Jota de Javier, o Soares. Este foi o desenho contra a Croácia, na primeira parte. Depois o Néstor Lorenzo fez algumas alterações, designadamente a tirar a posição do John Arias de extremo direito para colocá-lo a médio centro-esquerdo, fazendo um 4-3-1-2 com o James Rodrigues mais livre. O James está um bocadinho fora dela. Ele agora foi para a MLS, para o Minnesota, mas está com pouco ritmo. Claro que quando a bola lhe chega ele consegue lançar bem com o pé esquerdo, mas não se movimenta muito. E aí acho que inclusivamente o Carrascal e sobretudo o Juanfer Quintero podem ser mais-valias nesta equipa da Colômbia. Aqui a equipa de arbitragem liderada por Víctor Manuel Rivas vai dirigir este duelo. N'Golo Kanté, um regresso também importante para a seleção francesa, apesar da veterania dos 35 anos. O agora jogador do Fenerbahçe continua a ser uma peça muito importante por aquilo que consegue dar à equipa. É um dos 4 campeões da Rússia. Ele, o Mbappé, o Dembélé e o Lucas Hernandes. Ele agora está no Fenerbahçe, mas continua com bons índices de recuperação. Fez um jogo muito bom contra o Brasil, com -1, e correu por 2. Cá está o 11 da França, com Samba na baliza, Kalulu, Lacroix, Lucas Hernandes e Lucatinho, N'Golo Kanté e Zaire Emery, Magnus Akliouche, Cherki e Doué, no apoio a Marcos Thuram. O Magnus não é o capitão, não? Jogador do Mónaco, que está também a fazer uma excelente temporada. Seleção francesa que não tem o Upamecano, foi expulso no jogo perante o Brasil. Fora também o Jules Koundé, o Saliba, o Manu Koné. No ataque, a ausência do Barcola. É uma equipa com uma qualidade impressionante. Recordar, por exemplo, no banco de suplentes estão, e falando apenas de opções de ataque, o Dembélé, o Ekitike, o Colomboani, o Olise e já agora o Kylian Mbappé. Só estes 5 nomes de facto impressionam. É uma seleção fortíssima que tem também muitas outras opções também para os outros setores do terreno também. Pouco falavas do John Duran. O Néstor Lorenzo negou um rumor que havia um conflito entre o Duran e o selecionador. Simplesmente foi referido que ele está a jogar menos no Zenit. Mudou de clube e por isso o Córdoba é outra opção para ponta de lança, para além do Luís Soares, e ainda há o Santos Borré. Início da partida, duelo entre Colômbia e França, e para já com uma situação ali de uma pancada no jogador da Colômbia, e portanto partida interrompida com Luís Dias, o antigo extremo do Futebol Clube do Porto, a ficar maltratado. Ele que tem feito também uma época muito boa ao serviço do Bayern de Munique. Há essa possibilidade de reencontro em campo com o Olise. Mas foi completamente acidental. O Luís Dias nem chegou pelo Bayern a jogar contra o Sporting porque ele estava castigado depois
daquele incidente com o Hakimi do PSG. O Luís Dias é aquele jogador que leva o futebol da Colômbia para outro nível. Muitas vezes os colombianos entregam-lhe a bola para ele resolver. Improvisa, dribla. É um jogador extraordinário. Cá está ele. Era 1 para 1 com o adversário. Marcação ali a Luís Dias. É difícil de acompanhar, mas não definiu bem no duelo com Kalulu. Pontapé de baliza para a seleção francesa. Extremo que se destacou também em Portugal com a camisola do Futebol Clube do Porto. Leva esta temporada 22 golos marcados, 15 assistências pelo Bayern de Munique. São números, diria, quase de ponta de lança, os números de Luís Dias. Sim, quem foi fazer o lugar dele para o Liverpool está nesta ficha de jogo, o Equitica. Se inclina mais para a esquerda, jogou bem contra o Brasil. Ele passou 3 temporadas no Futebol Clube do Porto, também num nível muito alto, antes de rumar ao Liverpool, ou 2 épocas e meia para ser mais rigoroso. O Néstor Lourenço volta ao módulo do pontapé de saída contra a Croácia. John Arias à direita, depois Rios e Lerma como médio centro, e o Rames não vai correr muito para trás, vai cortar linhas de passe no meio, mas sem grande atividade defensiva. Vai jogado agora pela seleção francesa, a subida no corredor de Lucas Digne. Lateral do Aston Villa a jogar para trás. A equipa francesa a tentar assumir maior protagonismo com bola, mas é uma seleção colombiana. E a atenção também de Portugal, é uma seleção colombiana que gosta também de jogar, de ter a bola, tem qualidade para isso, tem artistas suficientes também nas suas opções. Dinha, Zaire Emery, Akliouche, bem na combinação. Atenção aqui à equipa francesa. Cherki, passe para trás, possibilidade de remate a sair e a bola sai ligeiramente ao lado. É o primeiro lance de perigo com o médio do Paris Saint-Germain, Zaire Emery, e dá canto para a França. Sim, eu acho que bateu no Lerma. O Cherki fez logo o sinal ao árbitro. No remate do Zaire Emery. E a Colômbia defende com 6 ao homem. O Akliouche está a tentar impedir a saída mais confortável do guarda-redes. Mas já a preocupação do Néstor Lourenço. Canto para Ryan Cherki. Ninguém para o cabeceamento. Lucas Digne. Akliouche. N'Golo Kanté. Tentou ali fazer o acompanhamento. Luís Dias. Colocou ao lado Zaire Emery. Sim, há pouco tinhas falado no Manu Koné. Parece-me extremamente complicado que ele vá ao Mundial, porque se o Kanté voltou, não estou a ver o Zaire Emery a sair da convocatória. O Rabiot, o Tchouaméni e o Camavinga, que são mais ou menos garantidos, fica difícil para o Manu Koné. E é de facto o que impressiona, é de facto não apenas o 11 possível da seleção francesa. Os 2 ou 3 que podias fazer, não é? É impressionante. Impressionante, de facto, a qualidade da seleção francesa, talvez olhando para o grupo todo, para os 26. Um plantel fortíssimo desta seleção vice-campeã do mundo. Ataque para a França, tira bem a linha defensiva da Colômbia e procura sair com John Arias, jogador que vem de 3 jogos a marcar pela seleção. Arias, cruzamento de Arias, tenta o passe, consegue. Rames não consegue depois fazer o remate, pontapé de muito longe que passa perto. Que tiraço! A ameaça agora da seleção cafetera com um remate muito perigoso. A aparecer na imagem Richard Rios, o médio do Benfica, com o remate a passar muito, muito perto da baliza. Não sei se lá conseguiria chegar, mas o remate é do Luís Dias. Aparece o Rios, mas o remate é do Luís Dias. Pontapé tremendo do jogador do Bayern de Munique. Para já o início vivo de partida. A seleção colombiana que já vai aqui no 6º jogo seguido em solo americano. Portanto, nessa vontade rapidamente se adaptar o melhor possível às condições. Um grupo onde, teoricamente, é a segunda equipa mais forte, atrás de Portugal. Atenção a Marcos Thuram. Cruzamento de Thuram. Tira Rios.
Eu gosto que as equipas joguem com os seus equipamentos originais, mas não pode ser permitido jogarem ambos de meias vermelhas. Mas isto não existe. Faz alguma confusão, sem dúvida. Lacroix. Diria que é o menos mediático dos elementos do 11 francês, este defesa que atua no Palace, em Inglaterra. Lacroix, ele joga no sistema de 3 centrais com o Glasner no Palace. É mais para jogo aéreo. Boa recuperação do meio campo colombiano. Rica. Aliás, hoje o equipe também fazia um destaque para o facto de esta convocatória ter 3 jogadores formados no Sochaux. O Lacroix, o Konaté e o Thuram. Munhoz. Também o jogador do Palace, Victor Munhoz, Arias. E a bola sai pela linha lateral. Pertence à França. Lance ganho por Désiré Doué. Néstor Lorenzo já jogou uma final do Mundial em 90. Era um defesa da seleção argentina. Final decidida num penalti de Andrés Brema, numa Alemanha-Argentina. Eu não achei que fosse penalti, mas foi assinalado. Atenção à Colômbia, tira bem, corte de Calulo, lançamento para a seleção colombiana. A Argentina nas finais de mundiais com a Alemanha tem sempre alguma coisa para contar, né? Já aquela também de 2014, o Neuer fez um penalti clamoroso que seria expulsão numa entrada a Toni Schumacher ao Gonzalo Higuaín. Essa final ganha pela Alemanha no prolongamento. A entrada de Toni Schumacher, aquela do Batiston. Foi parecida. Mais um jogador no relevado. Partida novamente interrompida. Casa praticamente lutada para este França-Colômbia. Continua ali. O árbitro não parece muito interessado, mas continua ali com algumas dificuldades. Didier Deschamps está de saída no final do Campeonato do Mundo. Não é muito habitual, mas estamos a falar de uma longa ligação desde 2012, com a conquista do Mundial como grande competição. Também ganhou a Liga das Nações uma vez, esteve na final do Euro 2016 e esteve na final do Mundial 2022. Um trabalho muito elogiado de Didier Deschamps, que foi campeão do mundo também, como estarão recordados, como jogador no França 98. Portanto, os 2 títulos mundiais têm a presença de Deschamps. Uma como jogador, a outra como selecionador. Ganhou praticamente tudo, ou treinador de clube ou selecionador. Ele só não foi campeão europeu de clube em Gelsenkirchen, que o Porto ganhou ao Mónaco. Muito bem, na recuperação, a equipa da Colômbia. Trabalho de Luís Dias. Praticamente fechados os primeiros 10 minutos do jogo. Duelo equilibrado entre França e Colômbia. As duas seleções mais fortes do grupo de Portugal apenas se encontram na última partida, depois de Uzbequistão e o vencedor do Congo, Jamaica. Portanto, teoricamente, diria que em condições normais o objetivo passa por chegar a esse duelo com 6 pontos, quer de um lado, quer do outro, e discutir depois o primeiro lugar. O Doué volta a jogar na esquerda, como aconteceu quando ele entrou a meio do jogo contra o Brasil, na altura para travar um bocadinho mais o Wesley França, para defender melhor que o Equitica. O Doué tem essa particularidade, é um dos melhores dribladores que existe, mas é extremamente comprometido na ação defensiva. É um craque também, o jogador do Paris Saint-Germain. Diria que chegou de forma relativamente discreta ao PSG, embora tenha feito uma época muito boa no Rennes. Mas, se calhar, nem o próprio esperaria um impacto tão grande como aquele que teve no Paris Saint-Germain. Sim, esteve mais discreto uns 2, 3 meses, também não foi muito, mas sim, entrou um bocado tímido, mas mesmo essa temporada inicial no PSG depois acabou muito bem. Vinha. Foi o MVP da final da Champions. Outra vez o lateral do Aston Villa, cruzamento da Dinha, tira bem. A defesa da Colômbia, com condições, na tua leitura, Luís Catarino, para se afirmar como titular no lado esquerdo da defesa francesa, o Lucas Dinho. Grande cautela também.
e que fez um bom Mundial. Para já, este ataque da seleção colombiana, Mojica no cruzamento muito forte e bola a sair do outro lado. Eu acho que o Dinha está com mais andamento que o Theo, mas pelo facto do Theo ter jogado com o Brasil, com os outros que te podes imaginar mais rapidamente como titulares, talvez o Deschamps neste momento designe o Theo um bocadinho acima do Dinha, mas é quase ela por ela. Lançamento para o lateral esquerdo francês, também já jogou no Barcelona. Dinha. Iramonhas. Bola sobra para Kanté. Kalulu. Akliouche. Para trás para Lacroix. A jogar com Dinha. O próprio Lacroix no Wolfsburg, quando foi dirigido pelo Glasner, também era com 3 centrais. E está num módulo diferente, não havendo o Saliba, o Upamecano, portanto ele aproveita também para entrar na dinâmica da seleção. Akliouche. Bola para trás, atenção aqui, a combinação com Magni Akliouche. Muitas dúvidas nesta ação, com o árbitro a dar pontapé de baliza e com o jogador do Mónaco a reclamar ali um contacto com o defesa adversário, no caso com o Juan Cabal. É ali primeiro um puxão com algum risco do Mojica, depois não há falta. Cabal já teve lesões graves, que está já como central também para dar descanso ao Lukumi, que não esteve muito bem contra a Croácia. Grande bola, atenção, pode ir para o golo, adianta um bocadinho o Marcos Thuram, mas há fora de jogo. Mesmo assim não definiu da melhor forma o atacante do Inter, já que dificilmente poderia fazer o remate, caso não houvesse fora de jogo. Deixou fugir a bola demasiado para a linha final. Avançado começou bem a temporada, tem tido algumas dificuldades também nos últimos jogos. No líder do campeonato italiano, Marcos Thuram, também com a ausência de Lautaro. Sim, um líder que já foi mais líder. Está a tremer um bocadinho nesta parte da temporada e a sentir muito a ausência do atacante argentino. Este guarda-redes coloca a bola com muita potência na frente. O alcance dos lançamentos dele com o braço ou com o pé é maior que o do Camilo Vargas. Camilo Vargas é melhor para o passo curto, para a construção mais elaborada. Tem mais técnica que o Montero. O grande ponto forte da Colômbia é o ataque. A defender, Néstor Lourenço tenta que a equipa se agrupe bem atrás, mas é no ataque que está a grande força da Colômbia. Mas acho que a Colômbia é mais especial quando tem o Quintero em campo. O Quintero neste momento está com mais andamento que o Rames, só que o Rames é o Rames, não é? E normalmente destaca-se também nos campeonatos do mundo, tem um dos melhores golos dos últimos anos em mundiais e é um jogador que habitualmente consegue depois chegar a um patamar muito elevado também nas fases finais. Bem jogado por Luís Dias. Mojica, cruzamento, grande corte. É um corte espetacular, possivelmente a impedir o golo da Colômbia. Já lá estava o John Arias, outra vez. Grande trabalho, muito bem Luís Dias, muito bem também Mojica. E o corte é espetacular. Sim, é quase sempre do lado esquerdo da Colômbia. Com as ações do Mojica e do Dias, é por aí que a Colômbia promove mais perigo. Foi também numa jogada do género que depois o Luís Soares desperdiça um gol cantado contra a Croácia. A bola passou por baixo dele. Não é muito habitual ver o Soares falhar aquilo que falhou perante a seleção croata. Colômbia que depois acabou por perder esse jogo na quinta-feira. Sim, foi um gol com um desvio e depois uma falha de marcação num pontapé de canto do Lukumi e uma má saída do Camilo Vargas. Charque. Tinha. Primeiro quarto de hora do jogo, mantém-se o empate a 0 entre França e Colômbia. Para já um início muito vivo de partida. A seleção colombiana que antes de Néstor Lourenço teve Reinaldo Rueda, teve Carlos Queiroz também.
A Colômbia nunca pode estar preparada para fazer uma pressão alta tendo o Rames na equipa. Portanto, eles estacionam um bocadinho mais atrás. Kanté, Akliouche, apoio de Kalulu, subida do lateral, cruzamento, atravessa toda a grande área e a bola sai pela linha final. Pontapé de baliza para a Colômbia. Bola longa de Davinson Sanchez, recuperação para Dinho. Akliouche, ali a protestar os colombianos. Thuram, Kanté. A bola do Thuram não foi boa, mas o Kanté é tão rápido e ainda manteve viva a jogada. Dinho, cruzamento e bem no campo. Bom trabalho defensivo de Arias. Sim, a Croácia fez o golo com um canto ao segundo poste. Colômbia não é uma equipa com jogadores muito altos. Dinho. Bernard Cherki. Tecnicamente é de facto tremendo e com aquela questão que também tem Dembélé. Pé direito, pé esquerdo. Talento impressionante de Ryan Cherki. Bola para a zona central. Tenta ali arranjar espaço para o remate e ganha a falta. Livre. Potencialmente muito perigoso, com Richard Rios a reclamar, a dizer que não fez qualquer infração sobre Lucas Hernandes. Mas fez. É falta. Com a perna esquerda do Rios. Ele tem subido claramente de produção nos últimos jogos no Benfica, também com mais ligação a golos. Assistências, também já marcou 4 golos com a camisola encarnada. E vamos ver o que dá este pontapé livre. Ryan Cherki, candidato a bater a bola parada. Há dúvida do Dinho também. O pé dominante do Cherki é o esquerdo até, só que ele tem essa característica que falavas, ambidestro. É isso, se for, o Thuram não pode estar ali. Portanto, ele sabe que não pode estar ali, na barreira. Pontapé livre para a França, quase 20 minutos do encontro. Lucas Dinho, remate a ficar muito curto e com pouca força na barreira. Tenta sair a seleção colombiana, não deixa a França. E o árbitro para o jogo. Ficou ali maltratado. Pelo menos porque estava na barreira. E jogo interrompido. Com a necessidade de assistência a Richard Rios. Jogador que veio do Palmeiras para o Benfica. Não saiu da forma desejada. A execução do livre. Dinho. O Luca Dinho no Aston Villa também treina bolas paradas com o mesmo treinador dessa especialidade na seleção portuguesa, o Austin McPhee. Inclusivamente nos livres. Repare-se que também o João Neves contra a Arménia marcou de livre direto. Um aspecto que o Rodgers, por exemplo, também marcou. Bem jogado pela seleção francesa. Akliouche para Dinho. Doué, agora mais rápido. Com uma boa ação defensiva, o Arias a ganhar o pontapé de baliza. O Rodgers e o Buendia do Aston Villa. John Arias é um jogador fantástico, porque ele consegue ter criatividade e também ajuda bastante a defender. É um excelente reforço para o Abel. Ele no Verdão tem jogado mais aberto na esquerda, porque na direita está o Alain, o esquerdino. Dinho. Akliouche. Cherki. Hernandes a jogar com Lacroix. Pressão colombiana. Outra vez Lacroix. Aguenta ali uma pressão inicial, depois complica um bocadinho e acaba por perder a bola.
Possibilidade de resposta em velocidade com Luís Dias. Passa bem Luís Dias. Atenção à Colômbia. Vai ali para uma primeira finta. Ainda Dias. Ação de Kanté. Passo para trás. Aparece o remate forte e a defesa de Samba. Boa jogada agora da Colômbia com o pontapé de James Rodrigues. Na primeira verdadeira ameaça de James no jogo. Depois de Luís Dias já ter tido uma situação de perigo também no jogo. Sim, a situação de ataque rápido nasce depois de uma pressão bem feita do Luís Soares. É o Luís Soares que começa a incomodar os defesas da França. Nesta coluna central não vai ser o James que vai ameaçar os franceses na construção da equipa do Deschamps. É mais o Luís Soares. O James praticamente não se mexe. Lacroix. É muito espaço agora a Clius. Aí vai o extremo do Mónaco. Ainda Magne Akliouche. Cruzamento direitinho para as mãos do guarda-redes Álvaro Montero. Em dia de aniversário, a ser aqui titular perante o vice-campeão do mundo. Ele é do Vélez, da Argentina. E aquilo que falávamos há pouco. A extensão dos lançamentos dele, o pontapé para a frente. Aqui até foi com demasiada potência. Não há golos nesta partida, mas já com algumas aproximações perigosas, tanto de um lado como do outro. Lucas Hernandes a lateralizar para Dinho. O passe não é bom. Recupera Rios. Pressão de Thuram, mas sai bem dessa pressão. E duelo muito intenso entre Thuram e Davinson Sanchez. É melhor fazer já a paragem para a hidratação. Aproveitar já. É para acalmar. Eu julgo que o árbitro por agora opta por falar com os dois, aconselhar aqui alguma calma. A falta do Thuram é clara. Sim. O Thuram esticou-se um bocadinho. Muito bem, a sair outra vez a seleção da Colômbia. Arias, ficam ali a reclamar o eventual fora de jogo. O árbitro a mandar jogar. James, cruzamento de James. Já não chega Munhoz. Sim, sim. Isto ninguém lhe tira. A capacidade para ele, quando recebe a bola, calibrar assistências com o pé esquerdo. O James aí é formidável. Mas é quando a bola lhe chega, porque ele não vai procurar a bola. Não tem essa movimentação, esse alcance nas deslocações. Aí o Quintero está num momento muito melhor no River Plate. E pode ser aproveitado também pelo Néstor Lorenzo. E agora um momento para a pausa, para a hidratação. Sim. Uma boa primeira parte até agora, Luís. Sim, não houve muitas ocasiões, mas acho que sim, concordo. A primeira parte não foi má. Acho que as equipas estão a tentar aplicar um bom ritmo. A França teve maior remodelação do 11 inicial em relação ao seu jogo anterior. Esta questão aqui também das paragens para a hidratação, e ontem na transmissão do México-Portugal falávamos um bocadinho sobre a versão do Deschamps em relação a isto. Ele considera que isto pode ser prejudicial para as equipas que querem acelerar o ritmo, depois vem a paragem para a hidratação, os cooling breaks, travam o ritmo quando uma das equipas queria prevalecer sobre a outra. São 3 minutos que quebram. Isto depois também tem a ver um bocadinho com o advento da publicidade nas transmissões, sobretudo americanas. Acho que isto, mesmo na Europa, isto também tem que ser tido em conta, porque pode não fazer bem ao jogo. A adulteração dos ritmos normais que estávamos habituados a ver na Europa pode ser delicado também desse ponto de vista, com esta profusão de publicidade. Os americanos também têm uma noção diferente daquilo que é espetáculo. Isso percebe-se logo nas modalidades que também veneram mais do que o soccer. Modalidades de choque, contacto, com muitas paragens para temas comerciais. Ainda no jogo que eu tive a oportunidade de ver entre a Colômbia e a Croácia, o último particular da Colômbia, sempre que havia um pontapé de canto, o speaker falava, o momento de pontapé de canto era publicitado pelo não sei quantos. Estão aqui à partida 3 titulares da seleção francesa, Olise, Dembélé e Kylian Mbappé. A questão é que há tanta qualidade, o Kylian Mbappé é indiscutível. Mas Dembélé é o bola de ouro, o Olise está a fazer uma época incrível.
São 3 dos muitos craques que não estão em campo lá de França. Está o Quintero. O jogador do Porto também. Ele está muito bem fisicamente. É talvez a época do Quintero em que ele está melhor fisicamente. No River Plate ele tem contribuído muito. E fez mesmo um treino específico para chegar bem ao Campeonato do Mundo. Para ser reabilitado na seleção colombiana. E ainda não perdeu a magia no pé esquerdo. Nem a vai perder. Tem muito talento. Quintero tinha de facto essa dificuldade em termos de andamento, se assim se pode dizer, no jogo. Mas no River tem estado de facto muito bem. Sim, agora aquilo que falávamos em relação ao Rames, ele tem um estatuto tão grande que pode ser desconfortável para o Lorenzo o tirar da equipa titular. Mas é muito pelo estatuto, o Rames. Lançamento para Munhoz, Daniel Munhoz, lateral direito do Crystal Palace. Recordo que a seleção colombiana falhou o Campeonato do Mundo do Qatar, não esteve presente, foi 6º. Este ano estaria, se fosse com as condicionantes que existem agora, com o alargamento do Campeonato do Mundo. O 6º lugar deu presença no Mundial, na altura não dava e portanto ficou fora do Mundial. A seleção colombiana que vai estar pela 7ª vez na prova. Temos ali o Akliouche, que tem sido mais preponderante no Mónaco. O Mónaco neste momento é um dos clubes em melhor forma no futebol europeu. Ele é o mais utilizado da equipa do Pocognoli. E o treinador do Mónaco sublinhou as qualidades defensivas do Akliouche, que cresceram nos últimos tempos. Luís Dias a ser ali pressionado, bola a sobrar para trás para Morrica. Rios. Assim não entrou bem. Estamos quase a chegar à meia hora de jogo. Mantém-se o empate a 0 entre França e Colômbia. A seleção colombiana que ocupa o 14º lugar do ranking, mas que tem tido habitualmente dificuldades a jogar nos últimos encontros perante seleções melhor colocadas em termos de ranking. Mas lembrando que na qualificação ganhou em casa quer ao Brasil, quer à Argentina. E teve também o tal triunfo perante a Espanha num jogo de preparação. Se eles prevalecem sobretudo em Barranquilha, no calor e da umidade. Em relação à França, se tanto a França como Portugal terminarem os seus grupos em primeiro, só poderão encontrar-se na final. Poderia dizer-se que assinava-se já a reedição da final do Euro 2016. Akliouche, quase meia hora de jogo. Aí vai o extremo do Mónaco. Bola para dentro. Cherki, o passe da Cherki. Thuram espera por apoio. Ryan Cherki sobra para o rebate. Golo! Désiré Doué faz 1-0, mas há ali um desvio que acaba por trair o guarda-redes Álvaro Montero. À meia hora, a França na frente do jogo. E a Colômbia volta a sofrer um gol com um desvio, como aconteceu no primeiro da Croácia, no particular anterior. Grande jogador do Doué. O foge da esquerda, vai aproximar-se dos colegas do outro lado. Capacidade para combinar em espaços curtos. Depois o disparo é forte. Para que o Doué aqui vai fugir do controle do Munhoz. Vai passar à frente do árbitro. Com o Cherki a tentar combinar com o Thuram. Ele desgasta, depois apanha ali no limite da área. É o Munhoz que acaba por ser tremendamente infeliz ao tentar o corte. Acaba por trair o guarda-redes, que não tem qualquer hipótese. Também muito bem o Cherki a denunciar que ia dar ao Doué e depois dar no Thuram, que conseguiu empurrar um bocadinho mais a defesa da Colômbia. É o primeiro golo de Désiré Doué com a camisola da seleção francesa ao 6º jogo. Tem apenas 21 anos. Recordar este antigo jogador do Rennes. Sim, o Doué, quando fez 3 participações diretas para golo na final da Champions contra o Inter, foi o primeiro a fazê-lo no novo formato de Champions. No novo formato, quer dizer, na Liga dos Campeões, desde 92-93. O último tinha sido o Pierino Prati, com o hat-trick contra o Ajax pelo Milan em 69. O vice-campeão do mundo na frente do jogo com este golo de Doué, o desvio fatal para Munhoz e para a seleção cafetera.
Portugal pode estar à espera de um modo de estar idêntico da Colômbia. Espera um bocadinho mais atrás, depois quando recuperam o posse de bola aí já trabalham mais. Não vão sobreviver só com ataques diretos, de contra-ataque com o Dias ou com o Arias. Podem planear um bocadinho mais até com o criativo, fosse o Rames ou o Quintero. Mas defendem atrás. Que confusão, atenção a Rames, pode ir para o golo, Rames Rodrigues, mas há fora de jogo no início da jogada. Ficam ali a protestar os colombianos que a bola veio de um jogador francês, possivelmente fora de jogo, é assinalado antes desse momento. Mas também demorou muito tempo, porque cá está a tal questão do andamento que falavas do Rames mais lento nesta fase final da carreira, também a atuar em Minnesota, nos Estados Unidos, portanto já num ritmo mais baixo também. Já se nota há algum tempo, mesmo no México, ele já estava a jogar com um ritmo muito baixo. Tem sido gradual. O Rames e o Radamel Falcão estiveram no Mónaco, do Leonardo Jardim. O Falcão ficou mais tempo. Na altura até cruzou-se com o Mbappé a aparecer. Mónaco, campeão francês com o Falcão dessa altura. Hernandes. Atrasou para Samba. Outra vez Lucas Hernandes. Samba. Ainda não teve qualquer oportunidade para poder arrematar a baliza. Luís Soares, na melhor época de carreira, o atacante do Sporting, com 33 golos marcados. Superou recentemente os 31 que tinha marcado o ano passado no Almeria. Ele que marcou apenas por uma vez na seleção colombiana, em 9 jogos, mas marcou 4 golos. Nesse único jogo em que faturou os 4 golos à Venezuela. Bem jogado por Arias, sempre muito rápido nas suas ações. Cruzamento, saída de Samba. É ali atingido ainda. Foi Dias. O jogador colombiano, e ficam os dois maltratados. Pareceu-me que foi o Dias. Sim, o John Arias, mesmo agora que foi reforço recente do Palmeiras, já marcou bons golos contra o São Paulo e o Botafogo. Ele tinha marcado a Croácia logo no segundo minuto. Opa! Está maltratado. Samba. Samba fez ali pelo menos um sinal que está ok, mas precisa de só mais um tempo. Choque com Luís Dias, cá está Néstor Lorenzo, desde 2022. No cargo, ele que chegou a trabalhar na seleção argentina, também como adjunto, como elemento da equipa técnica. Isto já há alguns anos, quase 2 décadas. E cá está Didier Deschamps, que vai embora no final do Mundial. Sim, entrando o Zidane, também os padrões vão continuar altos. Está recobrado. Samba, 10 minutos para o intervalo. Sanchez. Tinha. Impressionante. De facto, nas divididas, o Kanté é jogador notável. Charqui. Sim, logo que o Upamecano foi expulso com o Brasil, o Deschamps introduz o Kanté para o lugar do Tchouaméni, porque ele percebia que o Kanté era capaz de correr por 2 ou por 3 e que na expulsão de um jogador francês isso podia ser útil. Muito bem, a conseguir ganhar. Arias a aguentar ali a pressão de Doué. Atenção à Colômbia, bem jogado, possibilidade de remate. Rames demorou muito tempo
E apareceu o tal senhor que corre por 2 ou 3. N'Golo Kanté, determinante outra vez. A bola não saiu, segue. O lançamento para a França. Para além daquilo que ele ainda corresponde dentro do campo, com esta capacidade magnífica de recuperação e abrangência defensiva, ele também é uma boa personagem para o grupo. E o Deschamps valoriza também muito essa questão, e qualquer bom selecionador num grande torneio privilegia a boa harmonia do grupo. O Kanté é um jogador bastante generoso, também com a experiência de ser campeão mundial da Rússia, claro, também ajuda. Hernandes. Zaire Emery. Ele que nem sempre é titular na equipa do Paris Saint-Germain, naquele meio campo, que tem também o Vitinho, o João Neves e o Fabiano Ruiz, muitas vezes utilizado como lateral direito nas ausências de Hakimi. Atenção aqui à seleção francesa, tentou inventar um passe para o movimento de Doué, mas saiu mal. Ryan Cherki. Pelo menos admiro isto no Cherki. Ele tenta soluções em que ele se sinta mais divertido. Aqui falhou, mas na próxima já pode surpreender o adversário. O Cherki, o Luís Dias são jogadores daqueles que fazem bem ao futebol. Dá anos de vida ver jogadores destes a quem gosta de futebol. Quase no intervalo do jogo, já estamos nos 10 minutos finais da primeira parte. Dificuldades da Colômbia nos últimos minutos. Depois de ter entrado bem na partida e ter criado 2 ameaças por Dias e Rames. Morrica. Acho que é um jogador que o Néstor Lourenço até pode considerar nos próximos tempos para jogar mais vezes, que é o Puerta. Puerta é um centrocampista com ótima qualidade técnica. Ele está no Racing Santander, líder da 2ª divisão espanhola. Kliush para Cherki. Outra vez Magna Kliush. Kanté, Cherki. Ficou curto o passe de Kanté. Aqui fica engraçado o Akliush e o Cherki a combinarem, depois o Kanté pelo meio, joga mais prático, mas tentou. Muito bem ali a meter o corpo para proteger a bola. Depois falta sobre Luís Dias. Impressionante como ele leva a equipa para a frente, o Dias. Ele que também na Copa América tem tido desempenhos espetaculares pela seleção colombiana. Colômbia que só ganhou uma vez, e é estranho porque para uma seleção tão forte ao longo dos anos, só por uma vez ganhou a Copa América em 2001, perante o México, na altura nação convidada. Um gol do Ivan Córdoba, aquele central que durante muitos anos jogou no Inter. É a única Copa América ganha pela Colômbia. Equipa que esteve, como se sabe, na final da última edição, perdida para a Argentina. O Ivan Córdoba era um central que não era muito alto, mas tinha uma impulsão incrível. E mauzinho também. Batia muito, jogava muito também, era muito forte na marcação. Era explosivo. Rios. Ela sobra para o corte de Davinson Sanchez. Bola na frente com Rames a tentar ganhar, mas a não conseguir passar por Lucas Hernandes. Lacroix. Saiu bem, mas sempre com algum risco associado. É o último homem. Ia sair a jogar. Subida de Pierre Kalulu. A central do Milan. Agora na Juve. É muitas vezes lateral direito. Pode ser o segundo e é 2-0 para a França. Marcos Thuram a sorrir com o segundo da seleção francesa aos 41 minutos. Aumenta a vantagem a equipa de Didier Deschamps. Muito bem trabalhado o tal risco na saída de Lacroix no início da jogada e depois muito forte no jogo aéreo. Marcos Thuram a aproveitar o cruzamento para aumentar a vantagem da seleção francesa. Sim, sem o Saliba, o Lacroix conseguiu um bom impulso da jogada a partir de trás para a bola chegar mais jogável na frente, mas a assistência do Akliush é magnífica. É um passe maravilhoso do criativo do Mónaco e depois
ninguém da Colômbia estava a encostar no Thuram. E muito permeável o eixo defensivo da Colômbia. Estou a falar no eixo, porque o Munhoz já estava a defender muito numa zona muito central. O guarda-redes também vai em falso. Mas daqueles dois da Colômbia, o Davinson e o Munhoz, ninguém estava a encostar diretamente no homem que podia provocar perigo na finalização. 2-0 para a seleção francesa. Não tem tido vida muito fácil o Thuram na seleção. Não joga muitas vezes, não marca muitos golos. É apenas o terceiro que consegue marcar pela seleção francesa. Tem de facto muita gente à frente na seleção, com o Kylian Mbappé como figura principal do ataque. Desde logo, bem no calcanhar, atenção a Munhoz. Remate seu lado. Grande momento agora de James Rodrigues. Sim, o Dias e o James jogaram muito bem. Mas o Munhoz também percebeu o movimento que tinha que fazer. Mas a finalização já não foi fácil com a pressão do Digne. É no ataque que eu acho que a França vai deixar mais gente de qualidade fora. Porque o Thuram, se calhar com este gol, até conserva melhor o seu enquadramento para o grande torneio. Mas há muito bons atacantes que vão ficar de fora. Já nem estamos a incluir aqui o Mateta. O Crystal Palace também desceu um bocadinho o nível ultimamente. Há de facto muita qualidade. Recordo, por exemplo, o Barcola não está aqui. E no banco estão, víamos há pouco, o Olise, o Mbappé, o Dembélé. Atenção, remate perigosíssimo de Thuram outra vez. É canto, é. E depois o Kolo Muani é muito apreciado pelo Deschamps. E o Muani no Tottenham começou a jogar um bocadinho mais. Já foi marcando os seus golos. Não marcou o tal golo. Não marcou o tal golo. O tal golo. Seria herói nacional em França nesta altura. Possivelmente a França seria campeã do mundo. No último lance do prolongamento, Kolo Muani, no cara a cara com Thibaut Martínez, não superou o gigante argentino. Estava 3 igual. Ficaria 4-3. Assim foi para penaltis. E Montiel foi o herói argentino. Atenção ao canto com a tentativa de surpreender o Montero. Ainda toca na bola o guarda-redes. Canto para Ryan Cherki. Dá para ver pelas redes que o vento está a favor da França. Portanto, o canto direto até pode compensar e atraiçoar o Montero. Está Ryan Cherki. Tecnicamente eu diria é quase impossível. É muito forte o Cherki. Diria que tem futebol para ser candidato à bola de ouro, Luís Catarino, num futuro próximo. O Cherki. A habilidade não é tudo, mas é um jogador extraordinário. Podia ser freestyler. É um jogador muito forte mesmo. Tecnicamente é incrível. Tecnicamente não perde para ninguém. Cá está ele, nem de propósito, a jogar com Doué. Entra na área, Désiré Doué. Ainda Doué, remate e a defesa do guarda-redes. Montero começa precisamente com um freestyle de Ryan Cherki esta jogada. Esta é já a parte final da jogada do Doué. E o ligeiro desvio do guarda-redes Montero a impedir o 3-0 para a França. É que notas cada vez com mais frequência que os opositores do Cherki, no 1 para 1, já vão com muito respeitinho, já não vão à queima, não querem ser driblados, fecham as pernas. É o rei do túnel também, muito forte. E depois com a tal questão do pé direito, pé esquerdo. Atenção à seleção francesa, boa pressão de Luís Dias. Já agora, lembrar que tem apenas 22 anos, Ryan Cherki. Depois da formação no Lyon. Grande gol que ele marcou contra a Espanha na Final Four da Liga das Nações. É uma exibição, aliás. É o único que tem pela seleção. Aliás, ele entrou e mudou o jogo, não a tempo, para a seleção francesa, que perdeu por 5-4 essa meia-final, esse jogo incrível da meia-final da Liga das Nações. Cherki, que tem sido uma das figuras do Man City esta temporada. 9 golos, 10 assistências. Sim, acho que o Guardiola ainda o pode utilizar mais do que tem utilizado. O Guardiola volta e meia privilegia um bocadinho a vertente física na série de aspectos, na montagem da equipa. Mas o Cherki é daqueles jogadores que assusta o adversário pela condição técnica dele.
foi também bem polido pelo Paulo Fonseca no Lyon. Aliás, o Cherki era agenciado pela mãe do Mbappé. Depois mudou. Estamos já no período de compensação. Ryan Cherki, que já vai na equipa do Manchester City com outro estatuto, quando chega de uma época inacreditável ao serviço do Lyon. 20 assistências. A última época do Cherki no Lyon fez 20 passes para gol. E marcou 12 já agora também. Daquela repetição viu-se bem o Akliush não perdendo muito tempo para o cruzamento. Não dava tempo ao guarda-redes para anular. E os centrais também não encostaram no Thuram. Não estavam à espera de uma bola tão rápida do Akliush. Epá, Pois, isto é expulsão. não há ali nenhuma vontade de jogar a bola. Já estava o jogo parado, portanto é aqui uma agressão do Arias. Uma agressão do Arias ao Cherki. Se calhar vai safar-se, mas não devia. É uma agressão clara. Arias. O árbitro assinala ali uma falta do Dinha. Também livre para Munhoz. E a França a dar, nesta primeira parte, uma demonstração da qualidade que tem, impedindo a Colômbia. No fundo, de se destacar, falavas da capacidade ofensiva da equipa. Recordo que teve na qualificação o segundo melhor ataque da qualificação sul-americana para o Mundial, apenas atrás da Argentina. Marcou mais golos do que o Brasil. A seleção colombiana que depois, por outro lado, tem algumas dificuldades do ponto de vista defensivo. Agora um erro enorme do Sambá, com o árbitro a dizer que não agarrou a bola fora da grande área, mas muito risco do guarda-redes francês. O Sambá errou, mas o cabeceamento do Lucas Hernandes também foi um bocado traiçoeiro. Foi para baixo, forte. As capacidades técnicas do Cherki não estão a agradar propriamente. Não saiu, não. Não sei. Não estão a agradar aos jogadores colombianos, que têm batido forte no jogador do Man City. E chega ao final a primeira parte do jogo com este 2-0 para a França. Entrou bem a Colômbia, mas a França foi mais forte nesta primeira parte, no fundo a mostrar aqui o tal estatuto de uma das mais fortes seleções do futebol mundial. Sem dúvida. A França do Deschamps está altamente consistente. Provaram isso também contra o Brasil em várias etapas desse desafio em Boston. Também é curioso lembrar que a França tinha perdido por 2-3 no Stade de France em março de 2018, antes de serem campeões mundiais na Rússia. Foi uma das vitórias da Colômbia contra a França. E portanto agora o Deschamps também tem margem para retocar o alinhamento da equipa com suplentes de qualidade extraordinária. A França é uma equipa a sério. A Colômbia joga na medida das suas possibilidades, não tem capacidade para fazer uma pressão muito mais alta, tendo o Rames na equipa, é impossível. Portanto, aí o Néstor Lourenço também é muito prático e coloca a equipa a defender um bocadinho mais baixo. Depois quando tiverem a bola, então aí eventualmente a bola já pode chegar ao Rames e ele lançar bem os atacantes. Mas é muito pelo Luís Dias, pelas ações individuais de impulso, que ele pode levar a Colômbia melhor para o ataque. Tempo de intervalo nos Estados Unidos, no jogo de preparação entre França e Colômbia, 2-0. Vantagem francesa com Désiré Doué e Marcos Thuram.
marcarem os golos da equipa de Didier Deschamps, que sai para o intervalo com uma vantagem tranquila no marcador. Uma boa primeira parte de futebol, supremacia da seleção europeia a mostrar aqui no fundo aquilo que é capaz de fazer, mesmo que tenha rodado a equipa, mesmo que deixe de fora alguns jogadores muito importantes e que em condições normais serão titulares da França no Campeonato do Mundo, com o Kylian Mbappé naturalmente à cabeça. Tempo de intervalo no duelo entre França e Colômbia.